Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Dando continuidade a essa parte 2 sobre marketing de serviços, vamos continuar com o nosso assunto. Então, marketing de serviços é um conjunto de táticas que ajudam a explicar o valor do serviço e convencer o cliente a escolher uma empresa específica. Por meio dessa estratégia de marketing que se é possível garantir o máximo de satisfação dos consumidores e usuários. Então, você provavelmente já ouviu alguém dizer que marketing é a alma do negócio, mas isso não quer dizer que todo empreendimento deve ser promovido da mesma forma. Cada empresa tem circunstâncias diferentes que precisam ser levadas em conta na hora de montar a estratégia de marketing bem-sucedida. Então, como a gente pode ver, falando sobre o marketing, dando continuidade sobre o marketing de serviço, nós percebemos que o marketing é importante para a empresa porque ela tanto agrega valor para o produto em si que vai ser servido, o serviço em si que vai ser ofertado, quanto ela demonstra para o cliente que ele pode ser atendido nas suas expectativas, que ele vai ter uma boa experiência em adquirir aquele tipo de produto ou serviço e que ele vai ser grandemente recompensado. Porque como a gente acabou de ver, no caso, o marketing é a alma do negócio. É como a expressão que diz vender geladeira no Polo Norte. Porque assim, o marketing vem aí como um conjunto de táticas de estratégia que a pessoa vai implementar para poder vender a sua marca, vender o seu produto, vender o seu serviço. Porque a pessoa vai montar uma empresa, montar uma prestadora de serviço, então ela vai ter que demonstrar, de certa forma, o porquê que o serviço dela tem que ser adquirido, porque o serviço dela tem que ser comprado, porque o serviço dela é melhor do que o serviço da sua concorrente. Então, e qualquer empresa, mesmo empresas que ofereçam o mesmo serviço e ofereçam o mesmo produto, elas se promovem de forma diferente. No caso, empresas que vendem automóveis. Elas vendem automóveis, ou seja, a Fiat, a Chevrolet, no caso, Volkswagen, vendem seus carros, vendem produtos. Então, o que me levaria a comprar um carro da Fiat e não comprar um carro da Volkswagen? Ou então, o que me levaria a comprar um carro da Volkswagen e não um carro da Chevrolet? Então, é mais ou menos essas expectativas que vocês têm que entender. O que me levaria a comprar um tal produto se outro fornecedor está me oferecendo, se outra empresa está me oferecendo o mesmo serviço? Então, é aí que entra a questão da estratégia do marketing, para poder fazer com que o cliente ele tenha essa visão se o serviço é bom ou não, o que é que pode ser feito e por que, se eu adquirir aquele produto, ele vai ter um significado melhor, ele vai ter um significado diferente, tá? Continuando. Então, por exemplo, o setor de serviços movimenta cada vez mais a economia e não adianta seguir exatamente as táticas usadas a promover produto, porque como eu falei para vocês, o mesmo produto sendo oferecido pela empresa A e B, ela disponibiliza de estratégias diferenciadas. Por quê? Como eu falei para vocês do carro, a Fiat ela tem mais aquele ar de, por assim dizer, ao meu ver, de uma empresa que oferece muitos carros comuns para a população que pode adquirir eles por uma boa faixa de preço. Já, digamos assim, eu vou adquirir uma Ferrari. A Ferrari já tem o seu público, o seu nicho de público e usa uma estratégia diferente da pessoa que compra, que no caso oferece a marca Fiat. Então, vocês podem perceber que mesmo oferecendo o mesmo produto, ou seja, são carros, são automóveis, eles têm estratégias diferentes para públicos diferentes. Mas isso não quer dizer que um público da Fiat não possa adquirir uma Ferrari. Da mesma forma que o público da Ferrari
nada impede de adquirir um produto da Fiat, tá? Então, não adianta seguir exatamente as táticas usadas ao promover produtos. Ao invés disso, é preciso adotar práticas específicas que ajudem a convencer os clientes e a atender suas expectativas. Não importa que tipo de serviço você ofereça, conhecer e seguir de perto os princípios do marketing de serviço é essencial para se destacar no mercado. Então, no caso, tem que ser estratégias específicas porque cada público tem sua necessidade, tem a sua diferenciação do que vai adquirir, do que espera, do que quer adquirir naquele serviço, aquele produto. Então, se eu escolher a mesma estratégia sempre, vai se tornar algo obsoleto, algo chato, algo que aquelas pessoas não vão ver com bons olhos, porque não vai ter uma novidade, porque o mercado é movido pela novidade. Eu sempre falo para vocês, dou exemplo acerca dos aparelhos celulares. Mesmo que um celular seja lançado em um ano, no outro ano já tem outro aparelho e a gente não tem a necessidade de adquirir aquele aparelho, mas por uma funcionalidade nova, uma melhoria em uma funcionalidade, o mercado causa no consumidor uma necessidade que o consumidor até então não tinha. Aí ele já quer consumir aquela novidade que é o aparelho novo com uma atualização, com a nova tecnologia. Porque eu lembro que, em certo tempo, os celulares, o desbloqueio era através de senha na tela. Depois veio, no outro ano, a novidade dos celulares com desbloqueio digital. Muitas pessoas adquiriram a novidade, foi algo que surtiu muito efeito. Mas já dentro de 2 anos, já teve a questão do desbloqueio facial, que já despertou nesse consumidor uma nova necessidade que até então não tinha, porque as pessoas ainda estavam se acostumando com a questão do desbloqueio digital. Mas agora as pessoas, a sociedade em si, quer o desbloqueio facial. Depois veio a questão de que você pode adquirir um produto que tem desbloqueio de senha, desbloqueio digital, desbloqueio facial. Então, a sociedade, a população percebe e vai atrás de adquirir o produto que tenha todas as funcionalidades. Por quê? Eu estou pagando determinado valor e eu quero adquirir um produto ou um serviço que me ofereça todas essas vantagens. Então, percebam que mesmo a tecnologia ela sendo recente, outra sempre vai entrar em contrapartida e vai substituindo outras, embora muitas tecnologias ainda estejam muito bem apresentadas, muito bem equiparadas, mas por conta da velocidade, das mudanças do mercado, muitas pessoas ainda estão buscando sim adquirir novidade, buscando adquirir coisas que venham satisfazer suas necessidades, necessidades que até então elas mesmas não sabiam que tinham. Dando continuidade ao nosso assunto. Qual é a diferença entre marketing de serviço e o marketing do produto? Há muitas características distintas entre os dois, entre o que é marketing de serviço e marketing de produto. Ao contrário dos produtos, podemos dizer que os serviços são intangíveis. Como destacado, os serviços são intangíveis no que diz no sentido contrário ao produto, que pode ser tocado, manuseado. O serviço é bem mais abstrato. Pense, por exemplo, em uma consulta médica ou jurídica. Um serviço foi prestado, mas o valor gerado ali é intangível e não pode ser percebido da mesma forma quando compramos um bem comum. Então, a gente estava falando sobre diferença entre marketing de serviço e marketing de produto. Então, o marketing de produto, ele é feito com o produto em si, o produto específico, que é aquele produto que a gente pode pegar, pode manusear,
No caso, celular, nós podemos pegar, manusear, nos utilizar dele. Mas no caso do marketing de serviço, é como eu estava falando para vocês. O marketing do serviço, ele é abstrato. A gente não pode pegar, não pode ver. A gente sofre a ação do serviço. Como no caso que eu falei para vocês, a consulta médica e a consulta jurídica. Nós não vimos a consulta em si como um objeto inanimado ou animado. Nós apenas estamos ali nos utilizando desse serviço, a qual o médico vai nos atender, o juiz vai nos atender e perguntar quais são as nossas necessidades. Por isso que uma das características do marketing de serviço é ele ser intangível, ou seja, ele não pode ser visto, não pode ser tocado, ele pode ser apenas sentido, presenciado, tá? Outra característica do marketing de serviço, ele é inseparável. É impossível separar o serviço do indivíduo que o realiza. Com o produto isso não acontece, como eu falei para vocês. Então, como eu dei o exemplo do celular. As marcas que fabricam os aparelhos celulares, elas fabricam o produto e disponibilizam para venda. Ou seja, separa-se do seu local de fabricação para disponibilizar nos locais de venda. Já no caso do marketing de serviço, não se pode separar quem vai prestar o serviço do serviço em si. É a questão do cabeleireiro, questão da viagem, questão também da aula em si, né, que vocês não podem, aliás, de certa forma, separar a questão da aula em si, tudo bem. Porque você não vai deixar de ter o professor para te orientar, repassar algumas coisas para você, como da mesma forma, independente, você pode procurar outras formas, né, de encontrar conhecimento na internet, livros, sites, artigos, enfim. Como não acontece isso com o produto dele ser inseparável, mesmo que haja um defeito de fabricação, é toda aquela situação, você tem que enviar para assistência técnica, esperar até que ele retorne. Então, se caso não ficou claro até agora, eu vou voltar a explicar para vocês. A questão da diferença do marketing de serviço para o marketing de produto é pôr na mente o seguinte: o que é produto e o que é serviço? Bem resumidamente, o produto vai ser tudo aquilo que você pode ver, pode pegar, que você pode se adquirir dele. No carro, celular, no caso, um computador, notebook, óculos, enfim. Tudo que a gente utiliza, máscara, tudo que a gente está vendo, tá, no caso, ao nosso redor, que a gente pode manusear, pode ver, pode experimentar, por assim dizer. E o serviço, ele é a forma abstrata. No caso, nós estamos nos utilizando do serviço da internet, nós estamos nos utilizando do serviço da câmera, estamos nos utilizando dos serviços das plataformas digitais. Nós, sim, vemos em si as plataformas, vemos, no caso, não vemos a internet em si, mas nós nos utilizamos do serviço delas mesmo sem ver. Então, é mais ou menos isso para que fique claro. E eu estou falando também a questão das características do marketing de serviço. Por que ele é diferente do marketing de produto? Porque o marketing de serviço, o serviço, ele é inseparável, que eu não tenho prestação de serviço sem ter o prestador do serviço, tá? Que fique claro para vocês. Ele é intangível, como eu falei também, pela questão dele não ser visto, não ser tocado, apenas experimentado, interagido com ele, como eu dei o exemplo da internet. E o serviço, ele é variável. Então, por melhor que seja o profissional, um serviço nunca vai ser exatamente igual a outro. E não é complicado entender o motivo. As variações se alteram cada vez mais.
o cliente será diferente, o local pode mudar, o clima, a concentração do profissional, as exigências do serviço, uma série de outros aspectos fazem com que os resultados sejam diferentes. Isso torna o marketing de serviço mais desafiador, porque é complicado prever a reação do cliente, impedir problemas com material e etc. Então, essa questão é um pouco fácil de explicar pela questão da pandemia que nós ainda estamos vivenciando, paralisou muitas formas de serviço até então de toda a população mundial. Alguns serviços essenciais estão em funcionamento, mas com algumas restrições. Então, isso torna um exemplo bem claro do que é o marketing de serviço variado. Porque, assim, dependendo das condições, dependendo da situação em si que o mundo tem vivenciado, isso influencia diretamente na prestação do serviço. Porque Então, retomando aqui com vocês, como eu já havia falado, pela questão da prestação do serviço, serviços essenciais estarem sendo feitos de algumas maneiras mais restritivas, por assim dizer, para preservar a integridade tanto do funcionário quanto das pessoas em si, da população em si que está indo receber esse serviço, né? Então, vocês podem perceber a situação, a questão da variação, porque nós tivemos um planejamento de acordo com a realidade a qual nós estávamos acostumados da sala de aula em si. Mas, por uma variação desse serviço, nós tivemos que optar por esse tipo de diálogo, ok? Então, dando continuidade. Como aplicar o marketing de serviço? O marketing de serviço é altamente eficiente, desde que seja aplicado de forma correta. Então, a pergunta é, como fazer isso? Então, primeiro, foque nas pessoas. Já falamos sobre a importância de ter uma equipe bem preparada, pronta para realizar o melhor serviço possível e satisfazer mesmo os clientes mais exigentes. Mas isso não se aplica só aos colaboradores, estamos falando também dos clientes e de como é importante pensar neles em cada etapa de processo. Investir em um atendimento de qualidade que possibilite criar relacionamentos achegados com essas pessoas fará toda a diferença. Então, nós estamos falando desde o início a questão do marketing de serviço. Nós falamos da diferença do marketing de serviço para o marketing de produto. E para ficar um exemplo bem claro, o marketing do produto é só olhar um comercial de sabão em pó. Então, toda aquela promoção, todo aquele evento é para divulgar a marca do sabão em pó, que é um produto que você vai pegar, lavar suas roupas. Agora, marketing do serviço são aquelas propagandas que fazem pacotes de viagem, fazem promoções, fazem desconto, fazem pacotes com mais pessoas. Então, isso é um marketing de um serviço que é a viagem que a pessoa vai adquirir, ok? E agora nós estamos falando como aplicar esse marketing de serviço. Então, no primeiro se falou focar nas pessoas. Se fala também em focar na sua equipe, como está a sua equipe, se a sua equipe é bem entrosada, bem preparada, se a sua equipe ela tem preparação, tem profissionalismo para realizar esse trabalho. Mas também focar no cliente. Então, eu sei qual é a necessidade do meu cliente, eu só estou colocando um produto no mercado porque eu acho que qualquer pessoa vai comprar e não vai se importar com o que eu estou falando nesse produto. Porque eu já havia falado antes com vocês, porque agora tem muito essa questão da responsabilidade social e com o meio ambiente. Então, se fala muito em produto vegano, produto livre de crueldade animal, produtos 100% naturais agora. Porque se pensou nessa questão de preservar o meio ambiente, diminuir a quantidade de produtos químicos que são colocados em produtos
servidos para as pessoas, serviços mais, digamos assim, mais simples, menos complicados, mais simples mesmo para esses clientes, se eu tenho mais serviço diversificado. No caso, porque eu agora tenho vários nichos de público, de mercado, porque tem a questão mesmo de famílias que são constituídas por diversas configurações de pessoas e nós temos que adaptar o mercado para essa nova realidade. Por isso que, como aplicar o marketing de serviço, primeiramente fala em focar nas pessoas. Segundo, usar conteúdo para se tornar autoridade. A produção de conteúdo é uma das melhores opções que qualquer empresa tem à disposição para se posicionar como autoridade e chamar a atenção das pessoas. Montar um planejamento de conteúdo não é fácil, mas não podemos usar isso como desculpa. Então, voltando, não podemos usar isso como desculpa quando o lugar do consumidor é na internet pesquisando o serviço o tempo todo. O ideal é usar essa ferramenta para ganhar a confiança e o respeito do público, que então se tornará mais propenso a contratar a sua empresa. Então, voltando, mas à questão da pandemia que nós estamos vivendo, que hoje todos os serviços, a maioria dos serviços tem sido prestado via internet. Então, usar conteúdo, mas de forma consciente, porque não adianta você montar uma loja virtual, montar o site da sua empresa virtual, mas não oferecer um serviço digno para o seu consumidor, não ter, digamos assim, uma agilidade na movimentação do site, não ter um conteúdo limpo e claro, ser um conteúdo confuso, não oferecer outras formas de pagamento para esse cliente, outras formas dele adquirir esse produto. Ou seja, ser um site confuso e desinteressante para a população, tá? E como nós estamos no advento da era tecnológica, da era digital, é de suma importância essa integração da realidade da sociedade com a questão das tecnologias de informação. Então, o terceiro ponto agora. Encontre um diferencial claro. O objetivo do marketing de serviço é diferenciar uma marca dos seus competidores. Então, não faria sentido tentar um lugar ao sol por se colocar exatamente como as outras empresas fazem. É preciso inovar e ir além, encontrar um diferencial e mostrar a todos que a sua empresa merece atenção por isso. Pode ser a forma de interagir com os clientes e o atendimento mais rápido, o alcance de atuação na região ou qualquer outra característica que adicione valor ao negócio. Essa parte é importante pela questão de encontrar um diferencial, claro, porque a gente percebe, a gente já tinha até falado no início, na questão das empresas que fornecem os mesmos serviços, por assim dizer. Falei da questão dos carros, marcas diferentes que oferecem o mesmo produto, que são automóveis. Tem também a questão das escolas de idiomas. Digamos aqui citar, tem a CCAA e a FISC. O que me levaria a ter um serviço da CCAA e não da FISC. O que me levaria a ter um serviço da FISC e não da CCAA. O que cada um faz de diferente que eu posso adquirir que chamou mais a minha atenção? Será que foi a forma das aulas, foi o professor, foi o ambiente, foi o local? O que foi? O que aconteceu? Então, não fazer o marketing da mesma forma. No caso, a escola de idiomas A fala fazer desconto, então a B vai fazer desconto também. Aí falar que a escola de idiomas A vai promover um bazar, por exemplo. Aí a escola B também vai promover a mesma coisa, sempre fazer da mesma coisa. Então a escola B vai chegar um momento que ela vai
ser considerada copiadora e até mesmo chata, dizer, nossa, ela não tem nenhuma inovação, não tem nada interessante, só fica copiando da outra. Então, ela copiando, de certa forma, vai dar mais ênfase à primeira escola que tem as primeiras ideias. Então, isso é mais ou menos para que vocês entendam por que que não se pode ter mesmo as estratégias. Não pode ter? Pode ter. Posso copiar? Pode, só não faz igual. Então, incrementa, coloca coisas diferenciadas, coisas que atraem um público. Então, dê um contexto, um sentido para o que é que está acontecendo. Eu sempre falo de celular porque é uma das formas mais claras da gente ter noção do que é isso. No caso, a Apple, ela não tinha o recorte na tela, o Note. Então, quando ela lançou essa ideia, outras empresas começaram a copiar a mesma ideia nos seus aparelhos como uma forma de atrair a atenção do consumidor. Como se fosse assim uma segunda opção. Eu não tenho um aparelho Apple, mas eu tenho um aparelho que se assemelha, então eu vou estar dentro da mesma ideia. Só que aí essas empresas que copiam a ideia acabam se tornando chatas, porque elas não trazem uma inovação, elas querem apenas se inserirem utilizando a ideia de outra que deu certo. Porque no caso dela, ela resolveu mudar, tirar as bordas e colocar apenas um recorte. Já a Samsung não tinha colocado esse recorte, estava com a ideia da tela infinita, sem borda, mas em outros aparelhos remanescentes lançou a ideia do recorte. Mas então fica aquela coisa, tem inovação, tem adaptação, tem algo diferenciado, tem algo que não é diferenciado, e muitas das vezes isso confunde o consumidor, porque tem pessoas que compram um aparelho mais pelo visual. E é como eu falei para vocês, se uma empresa adquire a mesma ideia da outra, a mesma estratégia do serviço da outra, tudo bem que eu falei dos aparelhos, seria marketing do produto em si, porque o aparelho a gente pega, a gente tira foto, telefona, mas eu dei o exemplo para que vocês tivessem noção. E no caso, se vocês quiserem mesmo um exemplo falando do serviço em si, vamos falar aqui no caso. Manicure, que é bem comum e mais simples de se acompanhar. Então, o Salão A, ela oferece hidratação e escova por um preço tal. O Salão B vai oferecer também hidratação e escova por o mesmo valor. Aí, sempre que tiver alguma promoção de algo no Salão A, o Salão B, para não ficar por baixo, digamos assim, ou para atrair a atenção do público e não perder cliente, também vai embarcar nas mesmas ideias por ver que está dando certo. Só que vai chegar naquela questão que eu disse para vocês. O que é que vai me fazer querer ir para B e não para A? Ou que me vai fazer querer ir para A e não para B? Por que B sempre copia o Salão A? Porque o Salão B sempre copia o Salão A? Será que ele não está reforçando mais que ele não tem inovações, que ele não tem ideias e que eu deveria ir para o Salão A que tem inovação, que tem ideias, enquanto outros salões só estão copiando? Então é mais ou menos essa ideia, esse sentido que eu estou passando para vocês. E continuando com o nosso tema, que é como aplicar o marketing de serviço. Agora, estabelecer metas. Estabelecer metas claras e realistas é crucial para que a sua estratégia de marketing de serviço funcione de maneira desejada. A partir do momento em que o objetivo se torna claro para todos os envolvidos, é muito mais fácil que colaborem para si para alcançá-lo. Definir metas é mais do que isso, e estabelecer prazos para atingi-los é o primeiro passo para unir a equipe e criar o senso de urgência necessário. Isso também é bem observado, porque quando você tem
uma meta a ser seguida, a ser cumprida, você começa a ter um propósito da sua razão de ser, da sua razão de existir. Você tem ali o seu sentido, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui e o que é que eu estou fazendo aqui. Então é mais ou menos isso, porque quando você sabe o que você tem que fazer, para quem você tem que fazer e como fazer, se torna um caminho mais fácil. E outra coisa também muito importante, que além de estabelecer metas, é você sempre ter planos alternativos, porque, vamos supor, a questão da pandemia, porque é bem visível para todos nós. Se empresas não tivessem planos prevendo o que aconteceria a pandemia, mas planos que tivessem assim noção de que tal coisa poderia acontecer e como nós poderíamos resolver, então isso se torna meio caminho andado, se torna muito mais fácil. Como a questão do, assim, citar por alto para vocês, assim, como a questão de José no Egito. Ninguém sabia que viria fome sobre a terra, mas José sabia porque ele recebeu uma revelação divina. Então, através dos seus esforços e de todos os povos, foi feito reservas de alimento para que quando chegasse o período da fome, todos estivessem abastecidos de comida e passariam tranquilamente por toda aquela situação. E assim foi o que aconteceu, de acordo com as histórias bíblicas. Eu estou trazendo esse relato para vocês porque mesmo não sendo revelações divinas para pessoas que determinado algo poderia acontecer, ou por assim se você acredita ser, mas digamos que sendo imparcial, sendo o mais imparcial possível, as pessoas têm uma noção de que coisas acontecem e que determinado tipo de coisa acontece por quê? Conta da variação climática, por conta da variação até mesmo da população, do clima. Nós estamos convivendo com terremotos, vulcões, períodos de seca, períodos de inverno rigoroso. Então, cada povo tenta se adaptar da melhor forma possível. Por isso que estabelecer metas é importante, porque vai se tentar chegar até esse objetivo, mas de que forma? E se no meio do caminho eu encontrar alguns tipos de pedras, digamos assim, dificuldades, qual é a forma que eu tenho para poder ultrapassar essas dificuldades? É mais ou menos isso para que vocês possam entender o significado e o sentido de se estabelecer meta. É você ter um horizonte, ter um norte, saber o que você tem que fazer, mas sem perder o foco. Então, continuando, monte um plano de ação. Depois de definir as metas, é hora de montar um plano de ação para que elas se concretizem. O que isso engloba? Você se lembra dos 7 P's que mencionamos no caso? Você precisa saber exatamente como abordar cada um deles de forma eficiente. Quer dizer, do conteúdo, quem vai ser o responsável por produzir, divulgar, interagir com o público e direcionar os interessados até a contratação. Então, tudo isso deve ficar bem claro ao montar o seu plano de ação, que servirá também de guia para o trabalho, para que o trabalho seja mantido sob controle. Então, essa questão dos 4 P's do marketing de serviço, eu vou falar aqui para vocês, caso não se recordem ou não tenham ficado claro, tá ok? Então, quais são os 4 P's do marketing de serviço? Primeiro, produto. Todo cliente, então, produto, todo serviço contém um produto, ou seja, o resultado que vai gerar valor para o cliente. Ou seja, sempre uso a questão da viagem. A viagem é um serviço. Então, o resultado dessa viagem é que vai agregar valor para o cliente. Digamos, vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, conhecer a Disney. Então, todo esse valor agregado da viagem, dos momentos, tudo que foi passado,
é o produto em si que foi tocado, que foi visto, que foi vivenciado pelo cliente. O segundo P é o preço. Estabelecer um padrão com base nos valores praticados no mercado, o tempo gasto com a atividade, a qualificação necessária do serviço e outros elementos relevantes pode ser de ajuda. Nessa questão do preço, vamos dizer assim, por exemplo, uma boleira. Quando ela é contratada para fazer um bolo, ela vai colocar o seu preço e sobre o preço vai vir o serviço dela, no caso de preparar o bolo, vai vir a questão também do tempo que ela vai gastar e da quantidade de gás que ela utilizou para assar esse bolo. Então, tudo isso tem que estar contido dentro desse preço final que vai ser repassado para o cliente. Porque muitas das vezes as pessoas colocam preço mercadoria e se esquecem de agregar alguns outros valores que deveriam ser agregados, mas que simplesmente passam despercebido. E também tem pessoas que passam um preço além do serviço que é prestado e que não condiz com o serviço prestado. Por isso é bom sempre ter um padrão de valores para que o cliente possa se basear e ter segurança no que ele está adquirindo. O terceiro P é a praça, e se refere ao local usado para realizar o trabalho, seja um local próprio ou na casa do cliente, ou como nós estamos utilizando muito, um ambiente virtual. O quarto P é a promoção. Diz respeito a tudo que se faz em termos de comunicação com o público para divulgar o serviço oferecido, que é o que nós estamos tratando, que é o marketing do serviço ou o marketing do produto. O quinto passo são os processos. Quando o processo é bem estabelecido internamente, torna-se mais fácil mostrar para os clientes como o serviço será realizado, vai ser realizado. Então, o processo é todo passo a passo, toda a padronização que esse serviço tem que, no caso, ser passado, ser transmitido, ser oferecido ao público. Nós já havíamos falado antes que o serviço, ele é variável, ele não é o mesmo para cada pessoa porque as situações mudam. Mas, tendo-se uma forma de padronizar, torna-se mais fácil de tentar reproduzir e tentar passar a mesma noção para o cliente. No caso, falamos muito sobre, vamos dar um exemplo aqui, sobre alimentação. Deixa eu ver aqui. Digamos assim, um café com leite. Ele pode ser oferecido para o cliente, dada a medida do copo padrão e com seu respectivo valor por conta da sua dosagem. O cliente pode pedir café com leite, um café com creme, um café expresso. Então, sabendo que para cada cliente, para cada pessoa que pedir, a quantidade vai ser a mesma, o modo de preparo, digamos assim, vai ser o mesmo, mas possa ser que um tenha pegado um leite diferente de outra marca, possa ser que o café também seja de outra marca, porque possa ser um dia que acabou, ou possa ser um dia que não tem no estoque, ou possa ser que um dia que, no caso, a pessoa que está servindo queira experimentar novos cafés. Então, varia muito. Possa ser que nesse dia saia muito fraco, ou que nesse dia saia muito forte. Mas eu quero que vocês entendam a questão do padrão. Por quê? Todos são café, são leite, são preparo, mas tem a medida do copo, tem o valor, tem a quantidade do leite que possa ser colocada, a quantidade de café, enfim, tem todo um processo. Mas nada deixa de acontecer esse tipo de variação, esse tipo de imprevisto, mais ou menos assim. E possa ser que o café demore de ser servido, ou possa ser que ele venha antes. Tudo pode acontecer, mas não de qualquer forma. Tem que ter uma padronização, mas coisas podem variar.
Então, o sexto P são as pessoas. A qualificação do pessoal que trabalha é de imenso valor, pois se não forem bem treinados, os profissionais vão falhar em satisfazer o cliente. É aquela questão do atendimento ao cliente. Muitas das vezes, aquelas pessoas que estão trabalhando ali não têm um mínimo de treinamento para conversar, para explicar para as pessoas, para transmitir um sentimento de segurança. E algo simples acaba se tornando mal interpretado em relação a isso. Então, como a gente vinha falando antes, é sempre importante você ter um pessoal bem treinado, ter um pessoal que conhece o produto, o serviço, ter um pessoal que entenda o que é que ele está fazendo. Porque você nunca vai em um barbeiro para cortar o cabelo e se você não gostou do serviço, você vai para outro. Mas se você gosta do serviço, você continua sempre indo, porque aquela pessoa tem qualificação a qual o serviço dela te agradou, ok? E o sétimo P é palpabilidade, que é referente a evidências físicas de que o serviço deve ser divulgado, que é a questão de todas as táticas, todas as estratégias que esse serviço tem para ser mostrado, para ser oferecido. Então, ele vai ser, como eu disse para vocês, ele vai ser, como eu posso dizer, visto na questão da viagem. Todo o valor agregado da viagem vai estar presente aí nessa forma como você percebeu a viagem. Se você comprou, se você não comprou, se foi bom, se não foi bom, qual a sua experiência, a sua expectativa. Então, tudo o que aconteceu em relação a isso, tá? E como aplicar o marketing de serviço? Acompanhe os resultados de perto. Por último, você precisa se concentrar em um dos principais motivos pelos quais muitas campanhas de marketing falham: o acompanhamento de resultado. Não deixe de analisar por meio das questões métricas como está o desempenho da empresa em atrair novos clientes por meio do marketing de serviço. Para acompanhar esses dados de perto, conseguir enxergar problemas assim que surgirem e fazer ajustes para otimizar mesmo as táticas que estiverem funcionando bem. Então, gente, até aqui nós estamos falando sobre o marketing de serviço, porque ele é importante para a empresa. Falamos o que é marketing de serviço, né? Falamos qual a diferença entre marketing de serviço e marketing de produto. Falamos como aplicar o marketing de serviço, né? E agora, para finalizar, que nós estamos falando sobre acompanhar o resultado, é aquela questão de você sempre analisar o feedback que o cliente está passando para você. Sempre analisar a forma que o seu serviço tem sido prestado. Não é só colocar algo no mercado e jogar para que as pessoas comprem. Você tem que estar sempre acompanhando. Uma coisa muito importante também é a questão do pós-venda, que muitas empresas, principalmente tempos de Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Dia dos Namorados, enfim, sempre estão colocando produtos à venda, produtos em promoção, fazendo divulgação, enfim, para que o cliente ele venha adquirir esse produto. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes, quando esse produto ou esse serviço não dá certo, então as empresas elas se eximem, elas tiram o corpo fora para não tentar resolver esse problema, para fazer com que esse serviço, esse produto seja descartável para que você venha adquirir outro e assim sucessivamente. Isso é muito nocivo, muito prejudicial, porque a imagem fica arranhada, a imagem da empresa fica arranhada, fica desgastada e o cliente não vai ter mais confiança em adquirir, vai buscar outra concorrente. Isso é ruim, principalmente quando acontece com a empresa que oferece um serviço que é difícil de se encontrar outro concorrente. Enfim, digamos assim, um determinado profissional em uma cidade que é muito difícil de ser encontrado. Ele coloca o preço que ele acha que o trabalho dele vale e muitas das vezes não vale.
Então, aquelas outras pessoas ficam à mercê do valor e do serviço daquele profissional. Muitas das vezes não condizem com a realidade. Mas aí, no caso, é direito do cliente ir em busca dos seus direitos. Só que muitas pessoas não vão gastar seu tempo, não vão ficar se desgastando para poder buscar isso e muitas das vezes acaba pegando essa mesma alternativa e fazendo isso, tá? E a questão da empresa também, não deixar de saber qual a necessidade do cliente, não deixar de saber o que é que o cliente precisa, não deixar de saber se aquele produto está dando certo. Porque quantos produtos, principalmente cosmético, que causa alergia, causa irritação e que tem que ser devolvido e o cliente muitas vezes não é ressarcido, não tem seu dinheiro devolvido, não tem seu problema resolvido e a empresa continua colocando esses produtos que são prejudiciais à saúde e à integridade dos outros clientes, da população em si, e fazem simplesmente de forma irresponsável, apenas com o sentido de adquirir lucro. Então, tudo isso influencia sobre a sociedade, sobre a nossa vida de maneira nociva. Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado, falando sobre essa segunda parte do marketing de serviço. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, deixem comentário, perguntem, que assim eu vou fazendo outros vídeos em cima das dúvidas de vocês, entre em contato, sugestões, reclamações, enfim, vocês tiverem. Voltarei com nossos outros vídeos e até mais.